Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu vou tentar ao máximo hoje não chorar. Amém? Porque eu sinto que hoje é uma noite especial. Eu sinto hoje no meu espírito que é uma noite especial. Você sente hoje que é uma noite especial? Se você não sente, nós vamos transformar ela numa noite especial, amém? Então olhe para sua irmã, para o seu irmão do lado, com calma, diga assim: hoje nós vamos transformar essa noite numa noite especial. Hoje é uma noite, eu sinto que hoje é uma noite de coração para coração. Nós vamos deixar hoje a nossa mente, os nossos pensamentos, tudo aquilo que você viveu, mas hoje você vai separar esse tempo que a gente vai estar tendo comunhão, para que Jesus realmente fale ao seu coração. Não são frases prontas, e não tampouco algo para mexer com vocês. Mas é algo que Jesus quer falar no coração de cada um nessa noite. E eu vejo no olhar de cada um de vocês, e vejo no meu também, que eu preciso ter uma experiência pura com Jesus Cristo. Eu quero realmente tocar nessa verdade. Eu quero experimentar Cristo. Diga para o seu irmão: vamos experimentar Cristo nessa noite. Amém? Melhorou o som? Melhorou. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Quando você abrir, você não vai ler, nós vamos orar, amém? 1 Samuel, amém? Senhor Jesus, agora feche seus olhos com a Bíblia aberta nas suas mãos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração e você vai dizer amém. Senhor, nos ouve nessa noite. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para Ti. Senhor, nós queremos mais viver de superficialidade. Senhor, nós queremos Te provar. Porque, Senhor, a igreja tem milagres. Na igreja tem a Tua realidade. Senhor, me ajuda a compreender a Tua palavra nessa noite. Senhor, abre os cadeados do meu coração nessa noite. Senhor, eu quero ser aquebrantado diante de Ti. Senhor, nessa noite eu quero me derramar. Eu quero realmente estar solto nos Teus braços nessa noite. Senhor, transforma essa noite numa noite de amor. Numa noite onde é que eu pude realmente tocar em Ti. Senhor, abre a Tua palavra para mim nessa noite. Senhor, como Tu nunca abriu, abre nessa noite a Tua palavra para mim. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Eu vou lendo para os irmãos acompanhar. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Eu vou ler novamente esse versículo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Esse versículo, ele está falando que a palavra era rara naquele tempo. E as visões não eram constantes. Eu quero perguntar para vocês, não está acontecendo isso hoje?
Hoje, a verdadeira palavra é rara. Visões e milagres reais são raros. Quando há alguma coisa, alguém coloca no Facebook, coloca em toda a mídia para aparecer. Sabe por quê? Porque é raro. Quando você sabe que é um milagre de uma cura, é raro. E se você pegar esse livro de Samuel, você vai ver que o povo entrou numa escuridão tão grande. Sabe o que tinha acontecido com eles? Eles tinham se esquecido de Deus. Eles tinham tirado Deus do seu dia a dia. Aí você me pergunta, mas irmão, como alguém pode tirar Deus do seu dia a dia? Pode. Você pode passar o tempo todo dizendo, eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas você está tão longe de Jesus que você nem sabe que Jesus está com você. Há uma coisa entre nós, irmãos. Eu até anotei isso aqui. Tem coisas que a gente diz assim, isso não tem jeito. Tem alguma coisa na sua vida que você diz que não tem jeito? Vamos ser bastante sinceros. Isso não tem jeito. Tem? Algum problema que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você já não disse essa frase? Isso não tem jeito. Disse ou não disse? Então nós vamos fazer algo diferente hoje. Quem já disse essa frase? E que tem um problema, você não vai dizer o seu problema. Mas que você acha que aquilo não está resolvendo. Que aquilo está persistindo já há muito tempo na sua vida. Você se coloque de pé. Não diga, só coloque de pé. A gente disse isso. Não é verdade? Vocês que estão em pé. Essa palavra hoje à noite é para cada um de nós. Essa palavra nós vamos riscar da nossa vida. Isso não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Pode sentar. Sabe, irmãos, é mais fácil conviver com o problema do que combater o problema. Porque conviver com o problema, nós só fazemos uma coisa, Walter. Nós só murmuramos. E murmuramos para a pessoa que está do nosso lado, para o nosso chefe, para o nosso companheiro, para a nossa amiga, para o nosso marido, para a nossa esposa. Mas nós não combatemos o problema. Sabe por que nós não combatemos o problema? Porque nós vivemos dias hoje, como no livro de Samuel. A palavra era rara e as visões não eram frequentes. E não tinha isso na igreja. Não tinha milagre. Sabe por que não tem, irmãos? Por uma palavra muito pequena. Nós, os crentes, eu vou contar a minha experiência hoje. Nós, os crentes, esquecemos de orar com realidade. Nós não oramos mais como devemos orar. É por isso que no nosso meio tem muita incredulidade, frieza de coração, doença. Haja visto, irmãos, está acontecendo muita doença no nosso meio. Irmãos saudáveis, irmãos que se acometem de certas coisas. Eu fiquei doente, e muito doente, grave. Por que eu estou aqui hoje na frente? Sabe por quê? Por única coisa, que vocês oraram. Diga amém bem forte, amém!
Vocês oraram com direção. Vocês oraram com objetivo. Nós estamos nessa noite orando pelo irmão Assis, que ele está doente lá em São Paulo. E foi de norte a sul. O Senhor me usou para mostrar para mim e para vocês que nós somos carentes de oração. Porque quando a igreja ora, João, com direção, a única coisa que liga o céu é a igreja. O que ligares na terra, será ligado no céu. Então, se hoje eu estou em pé aqui na frente de vocês, é que vocês oraram com direção. E digo mais aos irmãos, oraram com direção e principalmente com o coração. Eu hoje sou a realidade daquilo que vocês oraram com tanto empenho diante do Senhor. E o Senhor respondeu às suas orações, não respondeu? Respondeu. Eu era para estar aqui a semana passada, mas o Senhor não permitiu que eu viesse a semana passada. Porque às vezes nós somos assim, nós oramos e queremos a resposta imediata de Deus. Mas às vezes Deus pode responder com um dia, com 10 dias, com 10 anos, com 20 anos, ou responder como respondeu para Caleb, 40 anos. Então, irmãos, hoje o meu compartilhar vai ser sobre oração. Porque a oração é o único caminho para você chegar ao Senhor. E o Senhor é o nosso coração. Vamos abrir Mateus capítulo 17. Mateus 17, 17. Invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 17, 17. Senhor Jesus. Eu vou começar do 14 e vocês vão acompanhar. Enquanto chegavam para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, se aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos repetir isso aí? Nada vos será impossível. Quem está falando isso aqui? Isso aqui é história de... Não, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Tome essa palavra para você nessa noite. Versículo 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de... Por meio de... Qual é o princípio de um cristão? É orar. Oração. Muita gente diz assim: hoje eu não vou comer, que eu vou fazer jejum. Aí ele fica sem comer de 6 horas da manhã até meio-dia. Mas nem um minuto ele parou para orar ao Senhor. Ele não tem intimidade com Deus. Nós perdemos uma coisa, irmãos, que é intimidade com Deus. Eu oro com o irmão coletivamente: Senhor, abençoa o irmão. Senhor, eu sou muito obrigado por o irmão estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Mas nós não temos a intimidade com o Senhor. Em algum momento na nossa vida cristã nós perdemos isso.
E o Senhor aqui, Ele faz nos lembrar que nós precisamos ter intimidade com Deus. Se você não tiver essa intimidade com Deus, eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que a sua carreira cristã, ela está malfadada a depender de migalhas de oração de alguém, ou migalhas de oração de um pastor, migalhas de oração de um irmão de serviço, ou você ligar para alguém 11 horas, meia-noite e dizer, irmão, me acode. Eu acho que chegou o tempo, irmãos, chegou o tempo da gente ter intimidade com Deus. Chegou um tempo da gente abrir nosso coração para o Senhor fazer milagre. E quando ele fala aqui na palavra, essa casta significa quantidade. Eu vou só dizer que casta é que atrapalha a gente ter comunhão íntima com Deus. Talvez o que eu for falar aqui, uma palavra, você não se encaixa. Mas duvido as palavras que eu vou falar aqui agora, nesse momento, se você não se encaixa em alguma. Isso chama-se casta. Nós estamos cercados, envolvidos, envelopados com as coisas do mundo, que não tem como Deus fazer milagre na nossa vida. Porque nós estamos tão envolvidos com as coisas materiais que só acreditamos nela. O nosso coração está corrompido, feito um velcro, pegando sujeira o tempo inteiro. Eu vou dizer essas palavras e você vai ouvir. Algumas você não vai encaixar, isso está em Gálatas 5. Mas eu garanto que algumas você vai encaixar. E na palavra que eu falei aqui, se você encaixar, você vai orar ao Senhor, Senhor, me arrependo nessa noite. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções a fazer grupinhos, inveja, bebedice, glutonaria. Glutonaria é você comer demais. Você vai na mesa e come até você ficar passando mal. Isso é glutonaria. Isso é demoníaco. O povo não morre mais de fome, mas morre de tanto comer. Lucas capítulo 11, versículo 1. Amém? Invocando o nome do Senhor? Senhor Jesus. Lucas capítulo 11, invocando o nome do Senhor. Versículo 1. Senhor Jesus. Acharam? Quem achou, diga amém. Eu vou ler e vocês acompanham. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Aqui os apóstolos pediram para que o Senhor ensinasse ele a orar. Jesus tinha duas vidas. Uma vida pública e a outra vida que ele tinha com o Pai. Ele tinha uma intimidade com Deus e tinha a vida pública que nós conhecemos, que ele fazia milagres e que ele ensinava os discípulos. Assim tem que ser a nossa vida. Nós precisamos ter intimidade com Deus e precisamos ter a nossa vida de testemunho. Nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus e nossa vida de testemunho. Porque senão, irmãos, se não tiver essas duas coisas balanceadas, a nossa vida cristã, ela não avança. Senhor Jesus, vamos abrir Mateus capítulo 6. Mateus 6. Senhor Jesus. Mateus 6, 5. Nós vamos ler o 6. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Quem achou, diga amém.
Os irmãos estão no Espírito, estão seguindo? Posso continuar? Querem que eu pare? Não, foi muito baixo. Mas aí do fundo, querem que eu pare? Muito baixo ainda, eu vou parar. Posso parar? Amém. Eu vou ler para os irmãos o 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele tem duas palavras aqui: quarto e fechar a porta. Eu vou perguntar para vocês, quanto tempo faz que você não entra no quarto? Esse quarto não é quarto físico. O quarto que eu estou dizendo é do seu coração. Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e faz mais algo mais forte ainda? Fecha a porta. Faz tempo. Foi ontem. Faz daqui um mês. Se você, meu irmão, não entrar no quarto, não tem comunhão com Deus. Fechar a porta é fechar a porta dos nossos pensamentos. Do tempo que eu estou falando aqui, já passou muita coisa pela sua mente, não já? Já. Já passou muita preocupação pela sua cabeça. Isso é que Jesus fala. Fecha a porta. Se você não fechar essa porta, a sua comunhão com Deus ela vai vazar. E olhe, o inimigo ele é astuto. Ele vai te chocar um monte de seta na tua cabeça para você não pensar e para você não fechar a porta. Eu vou dar 15 segundos, você vai fechar os seus olhos e falar assim: Senhor, me ensine a fechar a porta do meu coração para eu falar íntimo contigo. Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Entrou no teu quarto? Fechou a porta? Isso implica em confiar. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. E depois eu vou falar tudo aquilo que eu passei nesses 40 dias que eu fiquei em São Paulo. O Senhor foi me falando tudo isso. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 62, verso 8. Senhor Jesus. Livro de Salmo 62, verso 8. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. 62, verso 8 diz assim: confia nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Vamos ler bem alto esse versículo? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio. Eu saí daqui cheio de planos, cheio de vontade para ir para São Paulo, para ir para uma conferência. Saí daqui no dia 26. Quando eu fui entrando no avião em Recife, entre aquela porta que a gente sai do avião e para colocar o pé no avião, existe um vácuo, um vazio.
Aí você coloca o pé na entrada do avião, quem já pegou o avião sabe disso, né, Walter? E aí você coloca o pé, aí você adentra o avião. Aí a primeira coisa que você encontra era uma moça dizendo para você: boa noite, boa viagem, se o avião não cair. E aí quando eu coloquei o pé, veio uma voz aqui do meu lado direito, naquele vácuo, e disse assim: você não vai voltar. Claro, como eu estou falando para vocês agora. E eu entrei para dentro do avião, fiquei com aquilo na minha cabeça. E fui para São Paulo. Saí no dia 26. Quando foi no dia, fiquei 3 dias, começou a doer minha garganta, a arder minha garganta. Eu peguei, chegou um irmão no alojamento do Nordeste, me deu 2 coristinas e 1 minesulida e eu tomei. Quando foi no outro dia, amanheci com as minhas pernas todas cheias de pipocada, de vermelho, não sabia o que era. Levantei, quando eu fui ao banheiro, que abri a boca, minha boca estava cheia de sangue. E aí eu fiquei muito nervoso. Procurei o irmão Roderick, que é médico, e esse irmão me indicou para fazer exame. E não passava sangramento. Então, eu fui pro UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E de pronto atendimento não tem nada. Chegou lá, me furaram, quem já usou o UPA aqui sabe como é que é. É cruel. Chegou lá, eu sem entender, falaram que eu estava com dengue hemorrágica. Agora pense bem numa cabeça, você está saudável, está na conferência e alguém fala para você que você está com dengue hemorrágica e não parava de sair sangue, E aí o médico pegou e começou a me furar, começou a me cutucar, tirar sangue para fazer exame. Foi medir minhas plaquetas estavam em 15 mil. Uma pessoa como você que está sentada na cadeira, normalmente você tem plaqueta de 150 a 400 mil plaquetas. Geralmente uma pessoa é 300 mil. A minha estava em 15 mil. Aí o médico já falou, é dengue hemorrágica, você tem que fazer transfusão de sangue. Enfim, aquela coisa toda, aquele tumulto, aquela coisa, eu ali perdido com o Luan e não estava entendendo nada. Eu só sabia de uma coisa, eu estava morrendo. E aí corre de cá, corre de lá. O médico falou, você vai ficar aqui na observação. Fiquei a noite inteira na observação. Quando foi no outro dia, me furaram de novo, eu já estava todo roxo. Aí a plaqueta baixou mais um pouco. Aí o médico me liberou, você vai para casa. Eu falei, mas eu não tenho casa. Você vai para casa e aí é o seguinte, amanhã você volta a ver como é que estão as tuas plaquetas. Eu peguei e voltei para a estância. Quando chega lá, os irmãos falaram, quando você está? 15, você está doido, você tem que ser internado, você vai ter um sangramento, você vai ter hemorragia. Aí voltei novamente. Aí começou todo o meu calvário. Fiquei nervoso e continuou sangrando, aumentou o sangramento. E aí a fé decai. O desespero. E não podia falar para minha esposa. Não podia me mover. Estava lá na mão dos outros e fui para lá, eu, Luan e mais os irmãos. E nesse dia não deu nada certo o dia inteiro. A mulher foi tirar sangue, mas eu como já estava com as plaquetas baixas, uma pessoa com plaqueta baixa, se você furar ele, o sangue jorra, é igual uma enxurrada. Ela foi furar na minha mão esquerda, que já não tinha mais condição de furar no braço. Aí ela estourou essa veia da minha mão, aí pronto, aí ficou desse tamanho minha mão. Aí pronto, eu fiquei mais nervoso, aí piorou tudo. Enfim, irmãos, eu estava morrendo, literalmente. E as plaquetas caíram mais ainda. Aí começou na descendência. Baixou para 9 mil, 7 mil, 5 mil. Aí começou aquele desespero lá. E o Luan e o Abraão falando assim, ele tem que sair. Ah, mas o médico falava, não encontrei hospital, não tem ambulância, não tem hospital, não tem ambulância. Aí o Luan falava, mas meu pai está morrendo. Ele falou, não posso fazer nada. Eu não tenho hospital, não tenho ambulância. Aí é o que eu disse até agora para os irmãos. O que se faz numa situação dessa?
ora e invoca. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês aqui de todo o meu coração, a morte é algo muito gelado. A morte é algo horrível. E eu naquela agonia, o Luan do meu lado esquerdo, o Abraão na minha cabeça, nos meus pés na cama, começou a subir um gelo da ponta do meu pé e foi subindo pelas minhas pernas. E eu senti, e uma voz dizia assim para mim: se despede do Luan. E eu quieto. E eu não abria mais meus olhos. Se despede do Luan. E eu não conseguia. E aquilo foi subindo. Quando chegando aqui, para cima um pouco do meu joelho, eu disse assim, nada estava dando certo. Eu disse assim, Senhor, se for a minha hora, que o Senhor me leve. Mas se não for, o Senhor move as coisas aqui dentro. Move as coisas aqui dentro, Senhor. Irmãos, eu falei do íntimo do meu ser. Quando eu abri meus olhos, apareceu o SAMU, apareceu o médico, foi aquele tumulto, aquela correria, falou, tem que levar esse homem logo, e dizendo que eu estava com dengue hemorrágica. E me levaram para a Unicamp, dentro de uma ambulância, e aquela correria, e o Luan do meu lado. Quando eu entrei na Unicamp, estava tudo pronto, porque eles transmitem, quando uma pessoa está em estado grave, eles transmitem, olha, ele está assim, aí prepararam para transfundir plaqueta. As minhas plaquetas já tinham descido, acho que para 2.000 plaquetas. Uma pessoa com 2.000 plaquetas andando num carro balançando, é a mesma coisa que você encher uma bexiga de água e ela está pronta para estourar. Porque os órgãos internos, dá tudo hemorragia. Mas quem estava me segurando? Era a oração de vocês. Quem estava me sustentando é a oração de vocês. Diga um para o outro assim, a oração nos sustenta. A oração é a única coisa que nos sustenta nesse universo. E aí eu entrei lá pronto para transfundir plaqueta. Quando eu cheguei lá, chegou uma moça com uma prancheta, falou, o senhor está consciente? Estou consciente. Então é o seguinte, está doendo sua cabeça, o senhor está com febre. Eu disse, moça, eu não estou com febre. Eu não tenho dor no fundo do olho. Eu não estou com dor na junta. E eu não tenho dengue. Na hora o médico falou assim, para tudo. Aí o médico parou, me tirou já da sala, que eu ia já transfundir plaqueta. Se eu transfundisse plaqueta naquele momento, eu estava perdido. Porque uma pessoa que tem o que eu tinha, que eu não tenho mais em nome de Jesus, graças a Deus, era mesmo que você jogar sangue pelo ralo do esgoto. Aí o médico falou, para, sabe o que eu tinha? PTI. Púrpura trombocitopênica imunológica. Que nome horrível. Sabe o que é isso, irmãos? Traduzindo em miúdos. O meu organismo, ele destrói a vida do meu organismo, que é as plaquetas. Que é o que guarda o teu organismo, é o que te protege. No sangue é as plaquetas. Sem as plaquetas é impossível uma pessoa viver. E o meu organismo, ele come as plaquetas, achando que aquelas plaquetas estão agredindo o meu organismo. Pensa bem que coisa. Agora, Deus é sábio. Deus, ele é sábio. Ele não ia dar uma coisa dessa se ele não te desse a explicação. O que é isso, irmãos? Algo destruir a vida. Muitas vezes, nós somos assim na vida da igreja. Nós destruímos, sem saber, aquilo que é a vida. Nós falamos mal com o irmão, sem saber que estamos destruindo a vida do irmão e a nossa própria também. Assim é a defesa do meu corpo.
Ele acha que ele é zeloso pelo meu corpo. E ele termina destruindo aquilo que é de principal no meu corpo. Muitas vezes, sem a gente saber, a gente toma atitude, fala coisas e diz coisas não só na igreja, mas na nossa casa, com nossos entes queridos, que nós acabamos destruindo as pessoas com palavras, com gestos. Não nos arrependemos e achamos que estamos certos. Buscamos razões. Meu corpo, a defesa do meu corpo, ela acha que ela tem razão de estar me defendendo, mas ela está me matando. Queremos que na igreja seja tudo certinho. Que os que reúnem na igreja tem que ser aquele mãe, filho, primo, tia, tio, tudo certinho. Não! A igreja é dos tortos, é dos aleijados, é dos sem dinheiro, dos quebrados, dos desdentados. A igreja é das pessoas que precisam de perdão. A igreja é o lugar onde as pessoas precisam de amor, e não de censura, e não de se destruir. Muitas vezes nós na igreja não crescemos, não avançamos, não ganhamos pessoas para o Senhor, porque nós mesmos nos destruímos entre nós. Falamos o que não devemos falar, somos frios. Esses glóbulos brancos meus, ele é frio em destruir as minhas plaquetas que só querem vida. Quantas pessoas não estão nos cercando que querem vida e muitas vezes nós levamos à morte. Irmãos, isso não é à toa que o Senhor nos trouxe. Não é à toa que todos nós oramos por essa situação. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a relevar as coisas. A não ser um juiz de todas as situações. A largar o nosso coração. A dizer, Senhor, eu perdoo. Sabe como é que chama isso, irmãos? Chama-se pontinhos. Vamos abrir em Lucas 15. Diga, ó Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Senhor Jesus. Lucas 15, 25. Lucas 15, 25. Diz assim. Quem abriu, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem está com o coração em paz nessa noite, diga amém. Diz o 25 assim, ora, o filho mais velho, eu vou falar aqui da história do filho pródigo, mas eu não vou falar daquele filho, aquele qual saiu, destruiu a fortuna do pai e depois voltou arrependido, não. Eu vou falar do segundo filho. Do segundo filho eu vou falar nessa noite. Ora, o versículo 25, ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao teu pai, olha que coração, irmãos. Tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Esse segundo filho achava que ele era bom, que não tinha feito erro, não tinha feito nada. Mas ele tinha o que no coração? Ele tinha ciúme, ele tinha mágoa, ele tinha inveja do outro irmão. Isso, irmãos. E diz assim o texto bíblico diz assim, olha, então lhe respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Quantos anos você está na vida da igreja? Está aqui tudo para você desfrutar, mas você não desfruta. Você fica olhando a situação do seu irmão. Você fica falando com ciúme muitas coisas. E talvez não seja ciúme, mas seja só um olhar de desconfiança. Nós somos, irmãos, como uma parede.
Nós não temos mais pecados grosseiros. Isso para nós, na vida da igreja, isso já passou. Mas o problema é como esse segundo filho. O problema nosso é isso daqui. Você está vendo essa parede toda branca, mas vocês estão vendo esse pontinho. Esse pontinho que está aqui. Você está vendo de lá. Você vê uma parede, mas o pontinho você está vendo. E nós não tratamos na nossa vida com os pontinhos. Com aquelas coisas pequenas que nos tiram da presença do Senhor. Que nos tiram do desfrute. Aqueles pontinhos. Aquelas coisas que insistem em nos espetar no fundo e nós não abrimos o nosso coração para o Senhor. Senhor Jesus. Aí ele fala, 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. 32. Entretanto era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando eu disse para vocês, irmãos, que essa noite seria uma noite de nós deixarmos de estarmos perdidos na vida da igreja. Nós precisamos eliminar os pontinhos da nossa vida. E eu, Assis, quando saí do hospital e voltei para a Casa 1 de Campinas, começou mais o meu calvário. E aí, minhas plaquetas não subiam. Minhas plaquetas não subiam. Vocês oraram. Vocês oravam. Eu ia lá na segunda-feira, plaqueta 3.000. Volta na sexta-feira, seu Francisco. Quando ia medir, e chegava lá, eu e o Luan cheio de esperança. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Orava, eu buscava o Senhor. Aí, quando eu chegava lá, 3.000, 2.000, mais outra semana. Carminha querendo ir para São Paulo. Eu falei, não amor, aguarda aí porque eu vou embora, eu vou de avião. Eu olhava um avião voando, eu falei, Senhor, eu vou entrar nesse avião. E quando eu chegava lá, que ia medir mais plaquetas, 2.000. Como é que pode um ser humano conviver com 2.000 plaquetas? Quem conhece sabe, é difícil. Mas por que o Senhor estava fazendo isso comigo? Para tratar com isso aqui, ó. Com os meus pontinhos. Para tratar com os meus pontinhos. Irmãos, eu pude fazer um retrocesso da minha vida toda. Eu vi tanta coisa em mim, João. Tantos pontinhos. Mesquinheza que estava no fundo do meu ser, que eu não sabia que eu tinha. Porque se eu soubesse, eu trataria. Salmo 32 diz assim, confessei-te o meu pecado e o Senhor me livrou. Irmãos, pontinhos que eu não sabia, mas naquela agonia, 2 horas da manhã, 3 da manhã, dormindo 15 minutos por noite. Sabe como é que eu fiquei? Tem jeito de mostrar aí, Fábio? Tem jeito, volta. Pode ir. Isso aí é porque a boca não conseguia fechar, porque estava toda sangrando. E eu não podia fazer barba, nada. Não é? E quem tirou essa foto, eu não sei quem foi, acho que foi minha esposa. Eu pedi para ela não tirar, mas ela falou, você vai ter que tirar. Isso aí tem que levar para os irmãos. Eu não acreditava nem que eu estava aqui, quanto mais foto para os irmãos. Assim, o braço vai ficando roxo. Assim. Isso aí é igual o sangue fica a flor da pele, irmãos. Aí a parte das costas. Né? E outra coisa, foram tirar, fazer exame de medula, aí que piorou tudo, irmãos. Aí eu fiquei 5 dias de cadeira de rodas. E o Luan, que me dava banho, me cuidava. Eu vou dizer essa palavra aqui, porque o Luan não está aqui, porque se ele tivesse eu não ia dizer. É meu filho. O Luan é meu filho. O Luan é muito filho para pouco pai. Aí, irmão, é uma dor terrível. Dói tudo que você não consegue nem se mexer, e todo inchado. Agora você imagine você ficar na cama sem poder levantar. E na cadeira de roda. Aí a perna.
Aí como é que fica? Oh, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Acontece isso com a gente. Para tratar com as coisas que nós precisamos tratar. Eu espero do fundo do meu coração, que o Senhor não precise tratar com você. Use o meu exemplo. Trate com o Senhor aqueles pontinhos. Porque tratar com os pontinhos dói. Não é fácil tratar com os pontinhos. Casais vivem com mágoa um do outro. Não tem como, irmãos. Na igreja não se ganha, se perde. Se perde para ganhar Cristo. Cristo deu a vida por quê? Porque Ele queria perder a vida dele para dar a vida por nós. Aprenda a perder, que você vai ver que todos vão ganhar. Na sua casa vai ganhar. Não tente ser um vencedor em cima de outras pessoas. Aprenda a ser um perdedor para as pessoas, que você vai ganhar Cristo. Trate com seu filho, com seu irmão, com sua irmã que reúne com você. A frieza de coração são pontinhos que vai nos afastando, vai destruindo casamentos, Walter, vai destruindo relacionamentos. Lute contra isso. Lute contra os pontinhos. Vamos abrir capítulo 21 de João, versículo 3. Capítulo 21 de João, versículo 3. Quando foi no 35º dia, 35º dia da minha estada lá em São Paulo, do meu Calvário, eu já tinha tomado 4 tipos de medicamento. Olha só como é que o Senhor nos guarda. Eu tomei um remédio chamado imoglobulina. Eu tomei numa noite 19 frascos de 100 ml, ou seja, 1,9 litros. Esse remédio custa 20 mil reais. Eu teria condição de pagar os 20 mil reais? Não. E você sabe que esse remédio, quando ele bateu no meu organismo, sabe o que aconteceu? Nada. E aí, já estava no 4º tratamento. E os médicos já estavam assim desesperados. Quando foi o último dia, Carminha já estava lá. E aí eu cheguei. Esse dia eu me desesperancei, irmãos. Eu me atrasei para ir ao médico. Cheguei lá 15 minutos atrasado da consulta. Mas Deus, Ele faz as coisas certas. Escreve certo por linhas tortas. E eu, quando eu entrei lá, a médica olhou o meu exame e falou: olha, seu Francisco, não mudou nada. Continua nas 3 mil plaquetas. Ele falou: só que tem uma coisa, veio uma pessoa aqui, não se identificou e trouxe um medicamento, no qual para ela não fez efeito. E eu nunca receitaria um comprimido desse para o senhor. Mas esse comprimido está aí, o senhor quer experimentar? Sabe o que eu respondi? Esse comprimido quem me mandou foi o Senhor Jesus. E aí, irmãos, ela me apresentou e disse: esse comprimido aqui, me deu uma caixa do comprimido. Falou: esse comprimido aqui, vem 14 comprimidos numa caixa. Sabe quanto ele custa? 2 mil reais. Aí eu falei: eu vou tomar esse comprimido. Aí eu peguei o comprimido, ela falou: depois o senhor passa lá na farmácia que eu autorizei o senhor pegar a caixa. Eu pensando que ela tinha me dado uma caixa. Mas Deus não faz as coisas pela metade. Aleluia, Senhor Jesus. Quando eu cheguei lá, sabe quantas caixas de remédio tinha para mim? 11 caixas de remédio. A pessoa tinha deixado para lá. Isso em dinheiro, sabe quanto custa? 22 mil reais. 11 caixas de remédio. Eu comecei a tomar o remédio numa segunda-feira. Quando foi na outra segunda-feira, sabe quanto estavam as minhas plaquetas? 48 mil. Aí eu fiquei gigante. Ô Senhor Jesus, 48 mil plaquetas. Aí eu falei: eu vou embora, doutora, com a minha esposa e com o meu filho. Ela falou: você vai, mas não vai de avião não. Falou: do que eu vou? Ela falou: você vai de ônibus. Eu
falei, mas de ônibus? De ônibus. Aí a Carminha ama, né? Porque ela não pega avião, então ela tinha que pegar avião. Minha esposa, ela estava tão preocupada comigo, tão me amando, irmãos, que ela ia até pegar um avião. Mas como deu só 49, e a médica falou, se desse 50, você ia pegar avião. Eu falei, olha só como é que ela é. Viemos de avião, viemos de carro, de ônibus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Eu entrei dentro do ônibus, pensando que era um ônibus velho, deram para nós um ônibus semileito. E esse ônibus era 44 lugares. Sabe quantos vieram no ônibus para João Pessoa? Vieram 12 pessoas só. E dessas 12 pessoas, 9 eram crentes. Pensa bem que é alegria. Aí era só glória dentro do ônibus. Mas aí glória para cá, e louvado, e louvor. Eu falei, Senhor Jesus, graças a Deus. Daqui a pouco, uma senhorinha com o marido dela, estava lá na frente, falou na poltrona 1, e eu e Carminha na 14. Ela falou, eu não estou aguentando mais, eu preciso falar algo para o senhor. Nunca vi aquela mulher, ela nunca me viu. Ela olhou bem no meu olho, igual eu estou olhando por volta, e falou assim, olha, sua cova estava aberta. Desse jeito. Mas a oração da igreja te salvou. Aleluia! Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que eu estava falando até agora, irmãos? De oração. O que nos salva é oração. Irmãos, a oração que me salvou. A oração é que eu estou aqui em pé. Por isso que eu digo para vocês, o inimigo insiste em falar para cada um de vocês que a gente não é nada. O inimigo insiste em falar que nós somos cheios de defeito, que nós não tem jeito. O que eu falei para vocês quando vocês se levantaram? Não é assim, não tem coisas na nossa vida que parece que não tem jeito. A gente orou há quantos anos, não é não, Severo? Quantos anos, mas nessa noite não. A oração de vocês tem poder. A oração de vocês tem força. Vocês têm força dentro de vocês. Mas aprendam a ter intimidade com Deus. Você vai mudar a sua vida na sua casa. Você vai mudar a vida do seu marido. Você vai mudar a vida do seu filho. Porque para Deus nada é impossível. Se eu estou aqui hoje é porque é a tua oração, meu irmão e a minha irmã, que me colocou aqui na frente hoje. E para terminar, nós vamos abrir João 21:3. Livro de João. Eu já falei, João 21:3. Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor. João 21:3 diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Irmãos, eu lá na cama comecei a ler e a reler e a ver esse versículo no meu sofrimento. Sabe o que Deus me mostrou aqui, irmão? Noite. Olha só, e naquela noite nada apanharam. Quantas decisões eu e você tomamos à noite? A noite na Bíblia significa trevas. A noite na Bíblia significa tomar decisões por nós mesmos. Atitudes do tipo assim, eu vou, você fica. Eu daqui para frente eu vou ser assim. Não, eu não aceito isso, agora vai ser assim. Isso são decisões tomadas à noite. Quantas decisões você tem tomado à noite na sua vida? Quantas coisas você tem falado que é de noite? Mas olha o versículo 4. Mas o clarear da madrugada, o que tinha? Vamos ler esse pedaço aí. Mas o clarear da madrugada estava o quê? Como Jesus estava em que hora? No clarear da madrugada. Clarear a sua vida. Quando você ora, Jesus clareia a sua vida. Aquilo que estava escuro vai passar a ser claro. Aquilo que não tinha jeito, vai ter jeito. Aquilo que não tinha solução, vai ter solução. Agora eu quero abrir esse versículo, que eu acho importantíssimo esse versículo. Um dos versículos que eu leio, que eu ganho muita vida. Malaquias, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7.
Malaquias capítulo 4, versículo 7. Por favor. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém bem forte. Malaquias capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus, o livro de Malaquias é antes de Mateus. Malaquias capítulo 4, versículo 7. Acharam? Não acharam? Não, Malaquias capítulo 4, versículo 7. O que tem aí? Malaquias capítulo 4, vira a página. Vira a página. Vira a página. Está assim? Quem está assim, levante sua Bíblia aí. Está branco? Quem está branco? Todo mundo está branco? Sua Bíblia, meu irmão. Está branco? Quem mais está com Bíblia aí na mão? E a sua, minha irmã? Está branco também? Por que será que está branco isso aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui é onde é que você vai reescrever a sua história. Isso daqui está branco pela misericórdia do Senhor, que você pode mudar a sua vida a partir de hoje. Você pode, a partir de hoje, pedir perdão. Você pode, a partir de hoje, mudar. E escrever aqui, Senhor, eu quero recomeçar contigo. Senhor, aquilo que eu achava que não tinha jeito, hoje tem jeito. Amém. Diga assim, a minha vida vai mudar a partir dessa página em branco. Eu quero ser uma página em branco a partir de hoje. Diga, Senhor, reescreve a minha vida. Senhor, eu não quero ser mais assim. Me ajuda a reescrever a minha história. Senhor, eu quero a tua realidade a partir de hoje. Você quer recomeçar a sua vida hoje? Você quer tratar com aqueles pontinhos? Quer mesmo? Jesus Cristo, Ele foi à cruz, vocês sabem. Ele foi à cruz por mim e por você. Nós sabemos. Só que tem uma coisa. O Gólgota era um lugar exposto, bem no alto, onde Jesus foi crucificado. Eu creio que ninguém aqui ia ficar seminu aqui na frente, porque teria vergonha. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele foi crucificado no Gólgota, meio-dia, e seminu, exposto para todo mundo ver. E Ele não merecia, que Ele nada fez, mas Ele tinha um propósito. Ele queria salvar a minha e a tua vida. Ele queria salvar a minha e a tua vida. Por isso eu quero dizer para você, Jesus não teve vergonha de ir na cruz por mim e por você. Mas essa página em branco da Bíblia, você falou que quer reescrever. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, reescrever a sua história com o Senhor, quiser realmente recomeçar, tiver proposto no teu coração que a partir de hoje você quer mudar, você quer ter intimidade com Deus, você quer ser uma mulher, quer ser um homem realmente de oração, você quer que aconteça milagres na sua vida, você quer que mude aquela palavra que você falou no início da mensagem, que tem algumas coisas na tua vida que não tem jeito, dê um passo de fé nessa noite, vem aqui na frente, não é para expor você não, mas Jesus se expôs por você, mas é um ato para você declarar para o inimigo de Deus que você quer recomeçar e você quer reescrever a sua história. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Os irmãos vão orar e eu vou orar. Vem aqui.
Não tenha vergonha. Só quem vai querer que você não venha, só o inimigo que quer que você não venha. Pode vir mais para frente, venham mais perto. Feche seus olhos. Pense naquilo que você achou que na sua vida não tinha jeito. E eu vou orar. João, cadê o João? João, chamar o João aqui na frente. Os irmãos vão orar. E você vai acalmar seu coração. Você vai dizer para o Senhor que você quer reescrever a sua história. Você quer que a sua vida, a partir de hoje, realmente se torne um milagre. Senhor Jesus, o João vai orar, o Walter vai orar, o Fábio vai orar e depois eu vou orar. E você continue com seus olhos fechados. Diga, hoje não, hoje é um momento meu e de Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, eis aqui, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Oh, Senhor Jesus. Eis aqui pessoas, Senhor. Senhor, que são necessitadas do Senhor. Senhor, todos nós que estamos aqui, Senhor, no fundo, Senhor, nós somos doentes. Senhor, nós temos uma doença interior. Oh, Senhor, a doença do pecado. Senhor, a doença do orgulho. Senhor, a doença da alma, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, mas nessa noite, Senhor Jesus, embora a nossa fé, Senhor, seja menor do que um grão de mostarda. Senhor Jesus, Senhor, mas Tu és o autor e consumador da fé. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, como aquele pai, Senhor, que via o seu filho se revolvendo. Senhor Jesus, na mão do demônio, Senhor. E clamava a Ti, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, nessa noite nós clamamos ao Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Oh, Senhor Jesus, Senhor, Tua palavra fala, Senhor, que os Teus olhos não estão fechados. Senhor, que Tua mão não está recoberta, Senhor. Senhor Jesus, encolhida, Senhor, para que não possa nos atender, Senhor. Nessa noite nós clamamos a Ti, que o Senhor possa estender a Sua mão, que o Senhor possa abrir os Seus olhos, que o Senhor possa abrir os Seus ouvidos, Senhor, para o clamor de cada um aqui, Senhor. Senhor, porque a situação de cada um de nós aqui, Senhor, conhece cada um de nós, Senhor. Tua palavra fala que o Senhor conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, Senhor. Senhor Jesus, por isso nessa noite nós te clamamos. Senhor, nessa noite nós te pedimos, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Senhor, não que nós busquemos o Senhor apenas pelos milagres, apenas pelo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Senhor Jesus, mas o Senhor tem visto o clamor, o Senhor tem visto a angústia, o Senhor tem visto o sofrimento, Senhor, de cada um que chegou até aqui nessa noite. Oh, Senhor Jesus, Senhor, e não há como prosseguir, Senhor, não há como caminhar, Senhor Jesus, com essas mazelas em nossa vida, Senhor Jesus, com esses fardos sobre nós. Oh, por isso o Senhor é aquele que chega até nós e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Senhor, tira todo o fardo que há sobre nós, todo o fardo que o inimigo tem colocado sobre nossas vidas. Senhor Jesus, seja na vida financeira, Senhor, seja na vida familiar, Senhor, seja na saúde, Senhor Jesus, nos jovens, aonde quer que for, Senhor, o problema, onde estiver o fardo, Senhor, vem remover nessa noite, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Senhor, como o salmo que lemos essa noite, Senhor, Tu és o nosso refúgio
refúgio, Senhor. Se viemos aqui essa noite, Senhor, é porque nós confiamos no Senhor. Embora a nossa fé seja pequena, embora a nossa fé seja menor do que um grão de mostarda, Senhor, mas nós cremos no Senhor, cremos no Senhor. Olha, Senhor, a nossa condição, Senhor. Isso é o que te pedimos, Pai, ó, no santo nome de Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, Deus escreve, Senhor. Deus escreve, Senhor. Deus, uma nova história para nós. Deus, não queremos mais viver assim, Senhor. Deus, muda seu nosso coração. Deus, muda seus nossos passos. Deus, tu sabe por onde temos andado. Deus, tu sabe, Senhor, o que tem brotado em nossos corações. Deus, muda, Senhor. Deus, tira de nós, torna-nos santos, Deus, porque precisamos, Pai. Oh, Deus, usa-nos, Senhor. Deus, como tua boa obra. Deus, cuida, Senhor, de cada um. Deus, nos lava. Deus, nos guarda. Deus, nos purifica, Senhor. Oh, Deus, como precisamos, Senhor. Deus, ganha o nosso coração. Deus, ganha, Senhor, para ti. Limpa ele, Senhor. Tira todos os pontinhos, Senhor, que foi falado esta noite. Oh, Deus, como precisamos, Pai. Oh, Deus, o Senhor não deseja com que coisas assim aconteçam sobre nossas vidas, para que possamos ser despertados. Deus, nos ajuda, Senhor. Deus, livra-nos de todo o mal. Deus, nos ganha, ó Deus. Oh, para a tua boa obra. Deus, para os teus caminhos, Deus. Oh, salva nossa casa, nossa família, Deus, nossos filhos. Oh, Deus, isso é promessa tua, Senhor. Por isso, Pai, não nos deixe esmorecer. Nos dá um coração de oração, de intimidade contigo, Senhor. Deus, nós não queremos, Pai, olhar as fraquezas, os gigantes. Deus, nós queremos olhar para o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Por isso, Pai, vem nos ganhar, Senhor. Honra e glória do teu precioso nome. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, teu povo está prostrado diante de ti. E o Senhor conhece nossas fraquezas. Senhor, mas nós temos sofrido tanto, Senhor. Muitas vezes parece que as coisas não andam, não vai. Senhor, nessa noite vem reescrever a nossa história. Nos ensina a ser homens e mulheres de oração. Nos ensina a ser pessoas que se arrependem. Pessoas que aprendem a perder para ganhar Cristo. Pessoas que aprendem a tratar com as mínimas coisas. Senhor, aqueles pontinhos, aquelas coisas que têm insistido em atrapalhar-nos. Senhor, volta para nós. Senhor, nós queremos ter o sorriso nos lábios e invocar o teu nome. Não te invocar de qualquer forma. Nem levar nossa vida, Senhor, com atraso espiritual. Senhor, nos arranca de problemas financeiros, de coisas conjugais que têm atrapalhado a nossa vida cristã. Senhor, não queremos viver debaixo de miséria, de sofrimento, de doença. Afasta tudo isso de nós em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos liberta de todas essas coisas, porque isso não vem de ti, pois o teu jugo é leve e suave, Senhor. Mas o inimigo nos ronda, Senhor, por isso vem nos libertar nessa noite. Senhor, liberta a nossa mente, liberta o nosso coração de todo o medo, pois o amor lança fora o medo, nos ensina a nos amar, nos ensina a nos dar, porque isso é o teu mandamento, isso é aquilo que o Senhor deixou por nós, que nos amou acima de qualquer coisa. Senhor Jesus, volta o teu amor para a igreja, volta o teu sorriso. Senhor, nos ensina a olhar para o outro com um olhar verdadeiro, com o coração puro, Senhor. Purifica nosso coração nessa noite de obras más, de pensamentos más. Senhor, lava essa igreja com teu sangue, com a água do Espírito, Senhor. Nos limpa para que nós possamos crescer em vida, para que as pessoas olhem para nós e vejam somente a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia do Teu povo aqui em Mari. Senhor, vem nos restaurar, nos reescrever nessa página em branco. Senhor, hoje nós queremos ser uma folha em branco, Senhor. Reescreve em cada um de nós. Senhor, cuida de nós, Senhor. Hoje nós nos rendemos ao Teu amor. Senhor, perdoa porque estávamos longe de Ti.
Ó Senhor, nós estávamos, Senhor, insensível ao teu falar, mas hoje nós te pedimos perdão, Senhor. Vem perdoar cada um de nós. Oh Senhor Jesus, perdoa cada um de nós. Sabemos que o teu amor é tão grande por nós, tão grande, Senhor. E nós muitas vezes não nos apercebemos, Senhor. Mas hoje não levantamos um clamor nessa noite. Cuida de cada coração aqui, Senhor. Vem nos lavar com cada coração, com cada palavra, Senhor. Lava o nosso coração. Tira aqueles pontinhos, aquela coisa que insiste e ainda está dentro de nós. Mas nós repreendemos em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu, pois toda a minha alegria e todo o meu prazer vem de ti, Senhor, pra dentro do meu ser, salvou a minha vida, me deu razão de viver. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu. Abraça seu irmão que está do seu lado, abraça ele forte. Toda a minha alegria e todo o meu prazer vem de ti, Senhor, pra dentro do meu ser, salvou a minha vida, me deu razão de viver. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu. Aleluia! Porque vocês sabem do amor que eu tenho por vocês, não? Vocês me matam. Se eu tiver que dormir, que eu durmo aqui. Mas esse hino eu escutei ele umas 250 vezes num dia só. E é um louvor que calou muito fundo dentro de mim. E quando a gente se encontra numa situação, às vezes essas coisas falam fundo no nosso coração. Aí o Fabinho vai soltar. Espero que essas palavras realmente possam falar dentro de você.
Senhor Jesus. Irmãos, só o Senhor pode acalmar o nosso coração. E nós não podemos encerrar essa noite sem antes lhe fazer um convite. Porque, irmãos, tudo isso é vão se não causar em nós uma mudança. Como o irmão falou, Deus ele tem muito para nos oferecer e Ele jamais irá se envergonhar de nós. Por isso que é necessário com que o homem tome um passo na sua vida em direção ao Senhor. E esse passo, irmãos, é na igreja. E nós não podemos encerrar essa noite. E antes de lhe fazer um convite, você que ainda não se decidiu nos caminhos do Senhor, você que está precisando entregar completamente a tua vida nas mãos do teu Senhor, eu queria que você pudesse ficar de pé, para que a gente pudesse orar, para que você receba o Senhor como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Nós, como igreja, Deus nos dá tal autoridade e queremos orar por você. Entregue tua vida ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. É isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Oh Senhor Jesus. Há alguém com o coração apertado nesse momento? Apertado para tomar uma decisão? Mas parece que a cadeira tem braço e lhe prende. Eu quero dizer para você, esse é o momento, querido. Você não sabe o dia de amanhã. O irmão estava tudo programado para uma viagem. Tinha planos para fazer em São Paulo. E Deus permitiu frustrar os seus planos. O homem, ele faz os seus planos, mas Deus é quem dá a direção. Então, se você está sentindo um aperto no seu coração, tome essa coragem. Levante-se em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Como Tu és fiel, Senhor. Oh, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Mais alguém? Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, essa noite, Senhor, venha interceder, Senhor, por aqueles que ainda não foram sepultar o velho homem, precisa descer no batismo. O Senhor sabe da nossa luta essas semanas, por falar a respeito do batismo, a respeito da salvação de Deus na vida das pessoas. Deus, se há alguém aqui com sentimento no coração, mas alguém de se entregar e descer nas águas, de ser uma nova criatura, Senhor, nessa noite levanta. Senhor Jesus, sei que Tu podes, Senhor, fazer um impossível. Senhor, mas se não for agora, nesse momento, mas que no término dessa reunião, as pessoas possam buscar, Senhor, a Sua salvação. Assim como nós explicamos toda essa semana, nas reuniões que foram abertas às casas, para explicar a respeito dessa salvação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, clamamos ao Senhor. Amanhã é domingo, é dia de nós levarmos também as pessoas diante de Deus, assim como foi a irmã no domingo passado. Ela entregou a sua vida ao Senhor. Amém, irmã? Pode ficar de pé. Essa jovem entregou a vida ao Senhor. Essa jovem teve um passo de fé de entregar a sua vida ao Senhor. E se você quer fazer como ela, nesse momento, você possa orar. Vamos orar nessa melodia desse hino. E você que ainda está com sufismo na mente, que o Senhor Ele possa aniquilar o seu sufismo, possa tirar toda a barreira. Nesse momento eu peço que os irmãos orem pelos nossos irmãos que ainda não são batizados, para que
possa fortalecer eles em oração. Eles possam decidir amanhã se passam de fé. Amém. Então, vamos ficar de pé, irmãos. Queria que o irmão Alexander pudesse vir aqui na frente. Por favor. Aleluia. Que a igreja pudesse estender a sua mão para cá. Senhor Jesus, vocês, façam uma oração aqui. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração do Alessandro, o Senhor sabe, Senhor, o que ele enfrentou, a guerra que ele enfrentou agora para estar aqui na frente, como o Senhor se expôs lá naquela cruz, o Alessandro também está aqui hoje se expondo. Mas ele está se expondo para a vida e não para a morte. Ele está ganhando vida. Ele está recebendo agora vida. Senhor Jesus, ele, a partir desse momento, ele é teu. Senhor, e ele vai declarar, Senhor, que ele quer te receber. Alessandro, você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? Com certeza. Diga, eu te recebo. Eu te recebo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Senhor Jesus, Senhor, seja com teu filho, porque ele te recebeu para dentro do corpo de Cristo. Senhor Jesus, Senhor, tudo que nós vivemos, tudo que nós sofremos, este é o resultado. É a tua obra, é ganhar os teus filhos, é tirar teus filhos da escuridão, é tirar teus filhos da noite, é trazer teus filhos para a luz. Senhor Jesus, encaminha teu filho, porque essa é a tua vontade, que preguemos esse evangelho, essas boas novas. Ó Senhor, falar desse milagre, porque hoje o maior milagre aqui nessa noite é a salvação da vida do Alexandro, que ele está te recebendo como Senhor e Salvador da vida dele. Senhor Jesus, este é o verdadeiro milagre, o milagre do teu amor, o teu amor que ganhou Alessandro. Senhor Jesus, nós te glorificamos, Senhor nosso Deus. Senhor nunca nos desamparou, sempre nos cuidou. Senhor, obrigado por a tua obra aqui em Mari. Ó Senhor, seja com teus filhos, seja com Alessandro, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém e amém. Irmãos, graças ao Senhor. A Bíblia diz que quando inicia-se o louvor, não há festa no céu. Quando o irmão Assis estava falando aqui, não havia festa também no céu. Mas quando alguém se arrepende, há festa no céu. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que alegria essa noite. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. 7:30 da noite, você está convidado também, que veio hoje, a estar aqui conosco, para compartilharmos mais sobre esse Deus que nos ama tanto. Estou muito feliz essa noite. Louvado seja o nome de Deus, né? E que Deus abençoe o irmão Assis, sua esposa, seu filho Luan. E eu quero dizer que ele não tem só Luan de filho não, viu? Aleluia! É uma igreja que ama muito esse irmão. Aprendeu a amar o irmão Assis. Louvar seu Senhor, a sua família. A gente sabe a luta que essa família tem passado, né? E Deus há sempre com eles. Meu Deus, que família. Então que Deus abençoe a todos.